Olá, meus amados irmãos, salve Maria, aqui é a Dara da comunidade São Sebastião Bastos. Uma boa tarde abençoada pelo Espírito Santo para você que é de Campina Verde, você que é das comunidades rurais, de outras cidades, você que está no horário do seu almoço, que está no seu trabalho, ou está viajando, mas está sintonizado no programa Nas Ondas da Palavra. Você que tira esse momento para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o Evangelho do dia, para ouvir aquilo que Jesus quer falar com você através da palavra dele no dia de hoje. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se alegre no Senhor, que seu coração esteja alegre em Deus. Porque quando nós tiramos um tempo para Jesus, quando nós estamos em oração, quando nós temos essa alegria em nosso coração de ouvir a palavra de Deus, o Senhor vem se manifestar a nós, o Senhor vem estar próximos de nós, o Senhor vem falar com cada um de nós, através da palavra dele, mesmo que tenha sido escrita 2000 anos atrás. Ela se renova para nós no dia de hoje, quando nós a lemos, quando nós a escutamos. E a palavra do Senhor hoje é para você, para mim, para trazer alegria, para trazer felicidade, para trazer paz, para trazer esperança, para poder trazer cura para cada um de nós. Por isso eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir seu coração ao Senhor. Nesse início de oração, entregar a sua vida a Deus, entregar o seu dia, consagrar ao Senhor a sua casa, a sua família, as pessoas que você vai se encontrar no dia de hoje, as pessoas que você vai conviver, a você fazer sempre essa experiência de todos os dias ao se levantar, ao acordar, agradecer a Deus pelo dom da sua vida, agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor te concede, agradecer a Deus pelo seu trabalho, entregar ao Senhor, mesmo que às vezes nós temos as nossas provações ou dificuldades, mas que nós possamos entregar a Deus tudo que nós vamos fazer, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir. E por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu convido você no dia de hoje a pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. E antes de ler o Evangelho, eu convido você a clamar o Espírito Santo junto comigo, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá o entendimento, a sabedoria, a compreensão da palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que prepara o nosso coração para que a palavra de Deus possa vir sobre os nossos corações. O Espírito Santo de Deus é aquele que toca sobre os nossos ouvidos para que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso nós clamamos: vem Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Vem Espírito Santo de Deus tirando todas as preocupações, vem Espírito Santo de Deus preparando os nossos corações, que os nossos corações possam estar abertos, preparados para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caía à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados.
E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra. A recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje vem falar para nós da parábola do semeador, onde Jesus, aqui no início do evangelho nós vamos ler, que Jesus ensinava o povo, né, nas margens do mar da Galileia. Ele ensinava então uma multidão de pessoas que ali estavam, que se reuniu em volta dele. E Jesus então numa barca senta-se e ali ele começa à beira, né, ali naquela margem na praia, ele começa a ensinar esses filhos dele. E ele começa a ensinar então com parábolas. E essa parábola que nós vamos ouvir é uma parábola muito bonita, em que o Senhor vem dizer para nós, e ele diz, né, quando nós vamos ler que o evangelho, escutai, né? Ele vai dizer para cada um de nós, escutai no início ali do evangelho, para aqueles filhos que estão ali em volta dele. Escutai o que ele iria dizer, escutai. E mais na frente nós então vamos ler ainda o Senhor que vai dizer, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem desejo de ouvir a palavra de Deus, quem tem os seus ouvidos atentos a Deus, que ouça aquilo que ele vai dizer, né? Que escute aquilo que está sendo proclamado. E a palavra que o Senhor vai dizer é do semeador que sai a semear, e nós vamos ouvir que ele vai, né? Ele está semeando e à beira do caminho vai caindo, né? As sementes. E nós vemos quatro locais em que essa semente vai cair enquanto ele semeava. Uma semente cai à beira do caminho, outra cai no terreno pedregoso, outra semente vai cair no meio dos espinhos e outras sementes vão cair em terra boa. E ali o Senhor explica para nós o que acontece em cada local que essa semente cai, quando está sendo semeada. E após ele explicar, ele contar essa parábola, Jesus fica sozinho, então, com algumas pessoas e com os apóstolos, né, os 12. E eles então perguntam a Jesus sobre a parábola. Vai perguntar para eles, né? Vai perguntar para Jesus. E ali Jesus então vai dizer que a vós foi dado o mistério de Deus, do reino de Deus. Para que os estão fora tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam. E o Senhor vai querer dizer para nós, né, que aquela parábola que é proclamada, para muitos lá fora, eles ainda não vão entender porque não estão com o coração totalmente em Deus. Mas nós que temos uma caminhada, estamos próximos do Senhor, nós vamos entender o que o Senhor está querendo dizer. E Jesus ainda questiona aos apóstolos: vocês não compreenderam esta parábola, né? Como vocês ainda não compreenderam, né? Então, como podeis compreender todas as outras parábolas que ele então poderia ensinar, já que esta ainda não tinha vindo a eles o entendimento? E já que eles não tinham entendido, o Senhor vai explicar para nós. Da mesma forma que às vezes eu e você ainda não entendemos sobre essa parábola, essa semente que cai à beira do caminho, essa semente que cai no terreno pedregoso, uma semente que cai onde há espinhos e outra semente que cai nessa terra boa. O Senhor, o próprio Senhor, Jesus vai explicar para nós. Nem sou eu que estou explicando para você, mas é Jesus que diz aqui no Evangelho, é Ele que vem explicar para nós. O Senhor então vai dizer para nós: o semeador semeia a palavra. Então essa semente é a palavra de Deus que é semeada.
É a palavra de Deus que é proclamada e anunciada ao mundo todo. Isso não foi só lá que Jesus contou há tantos anos atrás, mas ele está dizendo para a nossa vida e para o que nós vivemos nos tempos nossos. A palavra de Deus, ela está sendo semeada até hoje. A palavra de Deus é semeada hoje. Através de eu ler esse evangelho, ela está sendo semeada, mas existe algo que pode acontecer com ela, que quando ela é semeada, ela pode cair em vários locais, em vários corações. E nós vamos então observar como esses corações vão acolher essa palavra de Deus. Então o Senhor vai dizer: os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Aquele que caiu, aquela semente que caiu à beira do caminho, que vai dizer, né, o evangelho, a parábola, é aqueles que logo escutam a palavra, mas o inimigo vai chegar, Satanás vai chegar e vai tirar a palavra deles que foi semeada. O inimigo vai roubar deles a palavra que foi semeada, a palavra que foi semeada a você, a palavra que foi proclamada a você. Logo em seguida o inimigo ele vai usar de alguma estratégia para retirar essa palavra. Você escutou, ficou contente e a palavra tocou o seu coração, mas quando você sai para algum lugar, você sai da igreja, uma pessoa vai questionar a sua fé. Não, mas que é isso? Isso é mentira, as coisas não são assim. Ah, não é dessa forma. Você vai ver um outro assunto, uma outra coisa, um outro pensamento, e logo em seguida essa palavra é roubada do seu coração porque você não guarda e você renuncia essa palavra de Deus. E continua, né, o evangelho dizendo: os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria. Você ouve a palavra, fica contente, muito feliz com essa palavra de Deus. A palavra de Deus traz uma alegria tão grande, você é tocado, você sente o toque de Deus sobre si. Você vai no grupo de oração, você participa do grupo de oração, escuta a palavra de Deus, você sente alegria porque o Espírito Santo tocou o seu interior, mas você ainda não tem raiz e você não consegue ser constante e perseverante. Chega a tribulação, a tristeza, a perseguição, por causa da palavra própria mesmo, e você desiste. Você vai dizer: mas não está adiantando nada, eu vou lá na igreja, eu estou rezando, eu participei do grupo de oração, mas cheguei em casa, minha família não vai para a igreja. Ah, mas me criticam, mas fulano da minha família critica que eu não vou na festa, mas eu vou na Santa Missa. Ah, mas eu creio a palavra de Deus, mas olha, vê essa tempestade, essa tribulação na minha casa, Deus não me escuta, o que adiantou eu ir lá? O que adiantou eu estar rezando? E ali você desiste, porque você não é perseverante, porque a dor veio sobre si e você não conseguiu superar essa dor, mas você questionou a sua fé, porque Deus não te sustentou nesse ponto, porque você rezava. E aí você desiste no caminho. E aí vem a outra semente, né, que é a palavra de Deus que cai ali no meio dos espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a riqueza, a ilusão, sufocam a palavra. A palavra de Deus vem para o seu coração e Deus tem muitos dons para te dar. Deus vai dizer para você que vai te dar muitas graças, Deus faz promessas na sua vida, você está caminhando muito bem, você está vivendo algo encantado, uma alegria tão grande, um momento tão profundo com o Senhor. Mas fica só no encantamento, né? Porque quando chega a riqueza, quando chega outras ilusões, quando te oferecem outros caminhos, quando te falam das belezas da terra, você foca nelas e você esquece de Deus. Às vezes você abandona até mesmo a casa de Deus para ir numa festa, você não tem coragem de anunciar a palavra de Deus no seu trabalho, porque você pensa que o profissionalismo está acima de tudo, você pensa que as coisas, vaidades do mundo está acima de tudo. Quando fala de dar para os pobres, quando fala de ser humilde, você questiona. Porque no seu coração você tem os seus pensamentos, os seus sonhos, e que Deus tem um limite na sua vida. Deus pode agir na minha vida até esse certo ponto, mas quando o Senhor mexe totalmente em mim, que o Senhor quer tocar no meu interior, que Deus quer mostrar para mim que a palavra dele é mais rica do que as riquezas dessa terra, aí eu já não desejo mais. E assim a palavra de Deus é sufocada. Mas por final a palavra de Deus é caída numa terra boa. A palavra vai dizer, né? Num coração aberto, num coração disposto a viver a vontade de Deus, que compreende que é pequeno, mas que em Deus é capaz de ver a santidade, que compreende que existe dor, existe tribulação, vai ter que renunciar a certas coisas,
mas tem confiança em Deus de que se entregar para Deus e ver o propósito de Deus vai valer a pena. E essa é a terra boa. E meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor nos chama a ser essa terra boa, essa terra fértil a acolher a palavra de Deus. Por isso nós precisamos da intercessão de Nossa Senhora, para dar o nosso sim verdadeiro a Deus e compreender que viver a vontade de Deus é renunciar a si, viver aquilo que é mais de belo do Senhor. E possamos rezar essa Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixo o convite para todos vocês hoje para a Santa Missa na Capela São José às 19 horas. E convido todos vocês amanhã para o grupo de oração Oráculo de Javé aqui no Barça às 19 horas. E deixo o convite para dia 30 para a posse dos nossos novos sacerdotes que estarão vindo para a nossa paróquia do Divino Pai Eterno. Missa que vai ser presidida para o nosso bispo, Dom Walter, às 19 horas no Divino Pai Eterno. Venha participar conosco, venha acolher esses sacerdotes, que possamos rezar por eles, estar unidos no amor do Senhor. Que Deus os abençoe e fiquem em paz.